Essa é a quarta exposição da Flexa, se chama Em Busca do Tempo Roubado. Obviamente esse título faz referência à obra do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Em Busca do Tempo Roubado é o título de um ensaio do Guilherme Wisnik, publicado num livro que eu organizei em 2019. Acho que esse título dá notícia do pano de fundo que interessa a essa exposição, que é pensar a temporalidade nos dias de hoje, né? Se partes com a faca uma laranja madura, dia. Se abre com os dedos um figo maduro, noite. Se entornamos água, dia. Se entornamos vinho, noite. De que nos serviria um relógio? São essas outras formas que um olhar atento para os gestos mais prosaicos, as ações mais banais do cotidiano, podem nos dar de outras formas de medir, contar o tempo, ou seja, da gente experimentar os nossos dias aqui, porque No Limite é sobre isso, né? O primeiro núcleo se chama O Herói como Garrafa. O herói como garrafa é um termo, uma expressão, né, tirada de um livro da Ursula Le Guin. Ela cita um glossário realizado pela Virginia Woolf, onde a Virginia Woolf substitui o termo herói pelo termo garrafa, nos dando a pensar o que significaria tirar de cena o herói e com ele o conflito, a guerra, a batalha, as armas, ou seja, como seria contar uma história tirando esse ponto de vista, essa ênfase no herói e colocando na garrafa. As coisas que existem no mundo, elas podem existir no mundo e elas podem produzir efeitos no mundo, independente da ação humana. Eu diria que o Herói como Garrafa é um núcleo onde os trabalhos estão versando um pouco sobre o tempo dessas coisas. Coisas que a gente pode se relacionar com elas, enxergá-las e entendê-las ou mesmo compreendê-las dentro de um contexto onde elas estão para além desse uso ou mero uso utilitário. Não por acaso, o gênero da natureza morta é um gênero que reaparece aqui de diferentes maneiras, em diferentes momentos, né? Desde um Estevão Silva, que está em diálogo com uma escultura da Laura Lima, feita especialmente para a gente, um disco voador, com os copos, os pratos, os talheres, né? Uma natureza morta da Maria Leontina. É interessante notar a presença do Miguel Rio Branco, né? Com essa fotografia chamada Morandi Perverso. Obviamente ele está citando Morandi, mas na obra do Miguel não há, né, aquele silêncio meditativo do Morandi. Então essa espécie de natureza morta não dá as costas para o ruído do mundo, para o conflito do mundo, né, num típico procedimento, né, tão caro ao Miguel, que faz justamente questão sempre de visitar a face mais ruidosa, mais conflituosa, mas por isso mesmo às vezes a mais intensa e a mais interessante do mundo, da vida, né? Da experiência de se estar vivo. O possível se repete, o possível se repete, o possível se repete, o impossível acontece. Quando a gente menos espera, esse impossível irrompe, né, dentro daquela marcha do possível, né? O segundo núcleo dessa exposição se chama Frequências do Hábito, continuando, né, esse percurso sobre diferentes formas de habitar os dias e o tempo dos dias. Há esse núcleo dedicado a esses gestos mais corriqueiros, cotidianos. Escovar o dente, cortar uma fruta, riscar um fósforo, subir uma escada. Estar no alto de uma escada implica ter uma espécie de desequilíbrio também. Então, que tipo de possibilidade de outro ponto de vista eu consigo ter através de um objeto, mas também que tipo de desequilíbrio eu preciso implicar nas minhas presenças já costumeiras para que eu possa realmente pensar numa ética da coisa, para que eu possa realmente estar implicado num diálogo matéria-matéria. E existe algo muito curioso também em relação a frequências do hábito, que é a presença da mão. E toda a ideia do gesto, né, o nosso repertório de gestos, se a gente pensar, sei lá, a história humana, né, desde que os gestos começam a aparecer, eles justamente vão sendo inscritos no corpo através de uma ideia de repetição.
Talvez nos gestos a gente tenha essa primeira visão de que não somos nós que domamos os objetos, mas os objetos eles nos pedem para fazer algum tipo de gesto. É importante citar o glossário que a gente fez para essa exposição, e essas palavras dão notícia de termos que foram importantes na construção da pesquisa para essa mostra. O glossário reúne todos esses pequenos encontros que a gente vai tendo com termos que desafiam a gente, que abre para as esquinas do que não foi formalizado enquanto necessariamente uma obra, mas que aconteceu enquanto é um suspiro ou um ar que atravessa esse conjunto. São como sussurros mesmo ou cheiros que habitam um pouco diferentes áreas da exposição. Sabonete se refere a uma fala do Tunga, onde ele fala mais ou menos assim: todo dia a gente se ensaboa e vai desbastando o sabonete a cada vez que toma banho, né? Um escultor, quando faz uma escultura, o que ele faz com uma pedra ou com um mármore é desbastar essa pedra, esse mármore, e a parte que fica é a escultura. Sem a gente perceber, todo dia a gente está fazendo uma espécie de escultura com um sabonete que nos ensaboa e é desbastado a cada dia, a cada banho. Como diz o Tunga, o que tem que mudar é o nosso olhar sobre o sabonete. Se você emprega uma intencionalidade àquele gesto cotidiano, você está fazendo de alguma maneira uma escultura. E você pode expandir essa relação com o sabonete para uma série de outras coisas, como diz o Tunga. Desde fazer jardinagem, a cozinhar, a tomar um copo d'água. O que tem que haver é um outro nível de atenção e de intencionalidade para esses gestos os mais cotidianos. Aí sim, você está instaurando uma outra possibilidade de uma política no seio do cotidiano, que, como diz o Tunga, é uma política do sujeito, na busca por mais liberdade, por uma experiência mais intensa na relação com a vida. A gente entendeu, não, a gente está fazendo uma exposição sobre tempo. Qual vai ser o último momento dessa espécie de pedagogia do tempo? E veio a possibilidade de contar esse tempo com uma certa materialidade. Daí o termo a pele do tempo, né? É um tempo encarnado, é um tempo que não é um tempo liso, o tempo do aparelho de celular ou o tempo cronometrado. Não, é um tempo encarnado. Encarnado pelo quê? Pela pedra? Né? E se a pedra fosse uma metáfora do relógio, como é que a gente contaria as horas? E a pele do tempo é um núcleo cujas obras produzem um certo questionamento do que seria pensar outras formas de medir o tempo. Então, o que é atravessar o tempo pensando menos como essa métrica ou essa forma, né, de criar um certo grid para o dia a dia e pensar ele mais como uma densidade, como uma intensividade? Cada trabalho como um território implica um fuso horário, ou implica uma espécie de jet lag. Eu chego e o trabalho me pede um outro tempo, me pede uma outra percepção, me pede um outro tipo de gravidade, ou me coloca sob outro nível de respiração. Há ainda nessa sala essa escultura, né, de caráter corpóreo do Adivânio Lessa, né? É ele percorrendo o lugar que ele habita ali em Lavras Novas, em Minas Gerais, que ele vai recolhendo o material que dá corpo às suas esculturas, e a própria escultura nos endereça uma espécie de percurso, né? Que está ali naquela sala, dialogando com o percurso do desenho da Chiara, com o percurso do caminhar da Ana Maria Maiolino, com o percurso no ar feito pela Droguinha da Mira Scheino, com o percurso dos mapas que não levam para lugar nenhum da Guga. Então tem uma série de percursos que são interessantes serem notados na Luísa Brandelli, na escultura sinuosa da Sônia, ou mesmo no desenho Ananquim do Ivan Serpa nessa sala. Essa sala que ainda tem um outro trabalho da Brígida Baltar, feito também com pó de tijolo retirado da casa dela, onde a Brígida nos apresenta um livro escrito no meio a palavra corpo. O que significa construir um livro a partir não de uma série de pensamentos, mas através do DNA de uma casa, que é o pó de tijolo, e escrever a palavra corpo, né? Significa nos dar notícia da possibilidade de construção
de conhecimento por vias completamente distintas dessa que a humanidade tratou de inventar, né? E me parece uma via interessante para a gente habitar com mais paciência esse mundo, como queria a Mira Schendel e como nos diz o Rodrigo nesse texto que ele nomeou de O Presente como Utopia. Eu acho que é sobre um pouco isso, essa exposição. É ter no presente como utopia, não uma terra prometida, futura, onde as grandes transformações iriam acontecer em um momento do mundo tão distópico, tão cheio de impasses e incertezas que a gente está vivendo em tantas dimensões, né? Desde aquelas que atravessam o destino do planeta, a vida política da democracia e assim por diante, que significa devotar atenção e amor e cuidado a essa possibilidade de tomar o presente como utopia.